Vambora, 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 galerinha! Energia, energia, energia! Meu nome é Fernando Mota, professor de Química Pura! E vamos para mais uma aula! E hoje falarei sobre polaridade da molécula. Na aula passada nós falamos sobre polaridade da ligação e agora vamos falar sobre polaridade da molécula. Você sabe a diferença? Então me acompanhe nessa aula. Mas antes disso, dê o seu like. Vamos fazer esse canal explodir. Me ajude aí, né? Deixa de ser miserável. Comente, compartilhe, ative o sininho e toca a vinheta. Curso de Química com o professor Fernando Mota. É Química Pura. E vamos, 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 e vamos pra cima! Mais uma aula aqui, galerinha, e falarei hoje sobre polaridade da molécula. Não é sobre polaridade da ligação, mas é polaridade da molécula. Existe diferença? Claro que existe diferença. Então, vambora. Vambora, vambora, vambora. Eita, Lele, ó. Esfrega as suas mãos aí, ó. Aí você fala assim, eu vou aprender esse troço hoje. De hoje não passa. Porque eu vou falar com você, o povo tem uma dificuldade nessa matéria que só Jesus na causa. Mas agora nós vamos resolver o seu problema. Nós vamos resolver o seu problema. Vou te explicar, eu tenho certeza, você vai entender. Eu vou te dar um macetão que você vai falar assim, caracas, velho, é só isso? Aí eu vou te dizer, é só isso. É simplesmente assim. Gente, a construção do conhecimento, ela é feita com tijolinhos. É um tijolinho hoje, um amanhã, mais um depois, vai tá. Quando você assustar, a construção já está feita. Só que aí, qual que é o maior defeito? Você quer aprender tudo de uma vez. Você quer aprender tudo de uma vez. E não tem como aprender tudo de uma vez. Olha só, começamos a falar sobre ligações, tipos de ligações, falamos da ligação iônica, falamos da ligação metálica, né? Falamos vários detalhes disso aí, falamos sobre a ligação covalente, mostramos como que os átomos se ligam, os tipos de ligações simples, dupla, tripla. Falei sobre aquela ligação chamada de quê? Coordenada, né? Que alguns chamam de dativa, né? Vimos várias coisas aí. E aí a última aula eu falei sobre o quê? Polaridade da ligação. Repare que é uma construção, E hoje eu vou falar sobre a polaridade da molécula. Existem moléculas que são polares e existem moléculas que são apolares. O que é uma molécula polar? Polar é uma molécula que tem polos. Ela tem polo positivo e negativo. O que é uma molécula apolar? Ela não tem polaridade. Ela não tem polo positivo nem polo negativo. Só que é o seguinte, para eu definir se uma molécula é polar ou apolar, eu tenho que saber o quê? Analisar a diferença de eletronegatividade. Saber quem é mais eletronegativo que o outro. Lembra da frasezinha lá dos elementos? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Essa é a ordem crescente, ou melhor, decrescente, né? Do mais eletronegativo para o menos eletronegativo em termos dos principais elementos que caem nas provas dos vestibulares do Enem, tá? Então, fui ontem, vou até colocar de novo, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Tá aí, ó. A ordem de eletronegatividade, do mais eletronegativo pro menos. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. São os principais. Eu preciso analisar a geometria da molécula. Eu preciso saber se a molécula ela é linear, angular, trigonal plana, trigonal piramidal, tetraédrica, são as principais geometrias, lembram disso? Se não, volta lá na aula e estuda. É o que eu estou te falando. O processo é o quê? Tijolinho por tijolinho. Aí você quer chegar aqui, opa, quero aprender polaridade da molécula. Se você nem sabe ainda geometria molecular.
Então, se você não sabe ainda geometria molecular, para essa aula e volta na minha aula, onde eu falo sobre geometria molecular. Perfeito? Então, vamos embora. Então, olha só. Quando que uma molécula vai ser apolar? Quando o momento dipolar resultante for zero. E o que é uma molécula polar? Quando o momento dipolar resultante for diferente de zero. O que é isso, Mota? Entendi nada. Claro que você não entendeu, você não sabe o que é isso. Calma, você vai saber agora. E tem coisa que nem precisa saber. Tá? Gente, momento dipolar, tá? É uma grandeza vetorial. Ai, Jesus. Você vai falar de física aqui, professor? Eu vou ter que falar um pouquinho de física, mas é super simples. Relaxa, super simples, tá? Então, o momento dipolar é uma grandeza vetorial. E quanto vale a sua intensidade? Como é que eu calculo o valor desse momento dipolar? O valor é calculado assim, ó, Q vezes D. Q é a carga parcial, tá? Da ligação, a carga, tá? Participante da ligação, vezes a distância entre os átomos. Só que a gente não vai ficar calculando isso aqui não, tá bom? A unidade disso aqui é o debye, mas a gente não vai mexer com isso, tá? Não vai mexer com isso. A gente só vai analisar o quê? Vetores. Porque é o seguinte, em uma ligação, o cara que é mais eletronegativo, ele puxa o par de elétrons para si. O que a gente vai analisar é justamente isso. Essas forças em que os átomos puxam os elétrons. Nós vamos verificar o seguinte. Se essas forças vetoriais se anulam, ou seja, se o momento dipolar for igual a zero, a molécula não tem polo. A molécula é apolar. Mas, se essas forças vetoriais não se anulam, ou seja, se o momento dipolar for diferente de zero, aí a molécula vai ser polar. Olha aqui comigo, vocês vão ver que é bem simples. Ó, você tem aqui a molécula. Você vai escrever a fórmula estrutural. O que é fórmula estrutural? É aquela que você mostra o pau. O que é fórmula estrutural? É aquela que você mostra o pau. Que você mostra os tracinhos, o pauzinho, que representa o par de elétrons. Se você não dá conta de fazer a fórmula estrutural direta, faz a fórmula eletrônica de Lewis, depois você faz a fórmula estrutural. Perfeito? Então tá aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, fórmula estrutural. Tá aqui, ó. H2, hidrogênio ligado a hidrogênio. Hidrogênio ligado a hidrogênio. Eu te pergunto, esse hidrogênio vai puxar os elétrons mais do que esse? Sim ou não? Sim ou não? Esse hidrogênio aqui ficou pequenininho, né? Olha aqui. Olha aqui. Ô, gente, tem aluno que é engraçado. Tem aluno que fica rindo de mim. Quer ver? Deixa eu ver se aconteceu aqui, por exemplo. Quer ver? Aqui, ó. Aí ninguém fala assim, professor, tem hora que só escreve com letra diferente. Gente, eu sou desse jeito. Não sei se você é assim também, tá? Só que aí eu descobri, tá? Depois de mais velho, que eu sou disléxico e TDAH. E aí você junta, meu filho, dislexia com TDAH, dá doideira. Tem coisa que só eu enxergo, ninguém mais enxerga. É o tem mais louco, tá? Então tem hora que eu misturo as letras mesmo. Aqui, ó, homopolar, o A maiúsculo. Aí daqui a pouco eu escrevo o A minúsculo. E aí vai, o E, tá bom? Então, aqui eu escrevi pequenininho, ele tava estranho, eu falei, ixi, deixa eu corrigir. Mas esquece isso aqui, vambora pro importante. Te pergunto, alguém vai puxar elétron para si? Alguém vai puxar elétron para si? Não, ninguém vai puxar elétron para si, porque é o quê? Não é tudo hidrogênio? Esse hidrogênio não vai puxar o elétron, esse par igualzinho esse aqui? Ou seja, vai existir alguma força vetorial para algum sentido aqui? Eu vou ter alguma força vetorial para algum sentido aqui? Ou eu posso dizer que o momento dipolar resultante aqui, ó, é zero. O momento dipolar resultante aqui, ó, é zero. É zero. Não tem vetor. Então, essa molécula, ela é uma molécula apolar. Ela é uma molécula que não possui polos. Não possui polos. Olha essa de baixo. O2. Olha lá. O2. Eu te pergunto, alguém vai puxar elétron de alguém? Não, porque é tudo oxigênio, é oxigênio ligado a oxigênio. Então, o momento dipolar resultante aqui
é zero também. Logo, essa molécula é o quê? Apolar. Gente, todas as vezes que a molécula for formada por átomos iguais, ela será apolar. Pode escrever isso aí, hashtag OBS. Pode escrever isso aí. Pode escrever isso aí. Moléculas formadas por átomos de mesmo elemento é apolar. Ou então, no caso, são, né? Que eu falei moléculas. Né? Tem que saber português. Como é que é? Moléculas formadas por átomos de um mesmo elemento são apolares. Tá bom? Bateu o zóio, é do mesmo elemento, apolar. É do mesmo elemento, apolar. E o engraçado é o seguinte, sempre essas moléculas que são formadas por mesmos elementos, a ligação também será apolar. A ligação também será apolar, porque ninguém vai puxar elétron de ninguém. Mas veja esse caso aqui, ó. Olha esse caso aqui, ó, do HF. Olha esse caso do HF. Olha esse caso do HF. Eu te pergunto, quem é mais eletronegativo? Hidrogênio ou flúor? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Ah, professor, o flúor é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Se o flúor é mais eletronegativo que o hidrogênio, isso significa o quê? Que o flúor vai puxar o par de elétron para si. Eu tenho um vetor, força para cá. Esse vetor é zero, ele vale zero ou ele vai ter um valor? Ele vai ter um valor, ele não é nulo, ele não é nulo, ele não é nulo, tá? Então, eu vou dizer, portanto, que o momento dipolar resultante aqui é diferente de zero, portanto, essa molécula, ela é o quê? Ela é polar, molécula polar. E o que quer dizer, Mota, uma molécula ser polar? Significa o seguinte, que esse flúor, ao puxar os elétrons para si, esse flúor ele vai ficar parcialmente negativo e esse hidrogênio vai ficar parcialmente positivo, tá? Essa é a letra delta, o delta minúsculo, tá? A gente representa assim. Então, esse hidrogênio ele fica com a carga parcialmente positiva e esse flúor fica com a carga parcialmente negativa. Eu tenho, portanto, aqui um dipolo, tá? Dipolo, dois polos, tá? Um polo negativo e um polo positivo. Portanto, essa molécula ela possui polos. Logo, ela é polar. Diferentemente dessas duas. Essas duas não possuem polos. Vamos aqui para o CO2. Olha só o CO2. Olha só o CO2. Faz a fórmula estrutural. Tá aqui a fórmula estrutural. Eu te pergunto, quem é mais eletronegativo? Oxigênio ou carbono? Oxigênio ou carbono? Fui ontem no clube, briguei, saí correndo pro hospital, aí você vai olhar. Quem é mais eletronegativo? Oxigênio. Oxigênio é mais eletronegativo que carbono. Oxigênio é mais eletronegativo que carbono. Se o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, isso significa que esse oxigênio puxa esse par de elétrons para lá. Ou os pares, né, para lá. Enquanto que esse oxigênio puxa os pares de elétrons para cá. Olha só. Esse oxigênio está puxando os elétrons para si. Esse oxigênio está puxando os elétrons para si. Eu te pergunto, essa força vetorial é igual a essa? Esses dois vetores se anulam, sim ou não? Sim. Por quê? Não é tudo oxigênio puxando elétron de carbono? O oxigênio aqui, ele vai puxar com uma intensidade. E o oxigênio aqui vai puxar com a mesma intensidade. Portanto, esses dois vetores se anulam. Logo, o momento dipolar resultante aqui é o quê? Zero. E se o momento dipolar resultante é zero, eu digo, portanto, que a molécula ela é o quê? Apolar. Apolar. Agora, olha só. H2O. H2O. H2O possui geometria angular. Geometria angular. Se não souber a geometria, meu filho, vai se lascar. Tem que saber a geometria. Tem que saber a geometria. Olha aqui.
Mota, por que essa geometria é angular mesmo? Vamos rever? Vamos rever? Rapidex, Rapidex, olha só. Vamos lá, ó. Se prepara, ó, se prepara. Rapidex. Moléculas que só tem dois átomos. Moléculas que só tem dois átomos. Linear, 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 linear. Beleza? Moléculas que tem mais de dois átomos. Se o átomo central fizer duas ligações, se o átomo central fizer duas ligações e não tiver sobra de elétron aqui, ó, geometria linear. Mas se tiver sobra de elétron, geometria angular, que é o caso do oxigênio. Aqui no oxigênio, eu tenho o quê? Sobra de elétrons. Eu tenho sobra de elétrons, por isso que ela é angular. Agora, no carbono, tem sobra de elétrons? Não tem, por isso que ela é o quê? Linear. Agora, átomo central, fazendo uma, duas, três ligações, minhas pernas aqui representam a outra ligação. Então, uma, duas, três ligações. Aqui está o átomo central. Três ligações. Se não sobrar elétron no átomo central, é geometria o quê? Trigonal plana. Forma um triângulo, também chamada de triangular. E o ângulo de ligação aqui é de 120 graus. Tá? 120 graus, beleza? Mas se sobrar elétron aqui, ó, esses elétrons aqui vão empurrar as ligações lá para trás. Empurra. Aí vai formar o quê? Uma pirâmide. Geometria piramidal. Se o átomo central fizer 4 ligações sem sobra de elétrons, que é esse caso aqui, ó, 4 ligações sem sobra de elétrons, é geometria tetraédrica. Gente, são as principais. Essas são as principais, beleza? Mas se você quer aprofundar mais, assista a minha aula, perfeito? Então vamos lá? Olha o BF3, ou melhor, vamos para cá para a água, Eu te pergunto, quem é mais eletronegativo, o oxigênio ou o hidrogênio? O oxigênio. Então, esse oxigênio puxa o par de elétron para lá e esse puxa o par de elétron para cá. Eu te pergunto, se eu tenho uma força vetorial para cá e outra para lá, a resultante vai ser o quê? Para cá. Ou seja, a resultante não é nula. A resultante não é nula. Portanto, o momento dipolar resultante aqui é o quê? Diferente de zero. Logo, essa molécula ela é o quê? Polar. Ela possui polos. Então, a água é uma molécula polar. E o que isso significa, professor? Significa que o oxigênio que puxa os elétrons, ele fica parcialmente negativo e os hidrogênios ficam parcialmente positivos. A água é uma molécula que possui polos. Polo positivo, polo negativo. Perfeito? Vamos para o BF3. Vamos para o BF3. Olha lá. O BF3, galera. O BF3 é assim, ó. Olha lá. Geometria trigonal plana. Geometria trigonal plana. Quem é mais eletronegativo? O flúor ou o boro? Ué, professor, não tem boro aqui não. O flúor, galera, é o mais eletronegativo de todos, tá? O flúor é o elemento mais eletronegativo que tem na tabela periódica, perfeito? Então, se o flúor é o mais eletronegativo, eu vou ter aqui, ó, esse flúor puxa para lá o par de elétron, esse puxa para cá o par de elétron e esse puxa para cá o par de elétron. O que vai acontecer aqui, Motinha? Vai acontecer uma coisa muito louca lá na física que a gente estudou. Olha só, o ângulo de ligação aqui é um ângulo de 120 graus. O ângulo de ligação é um ângulo de 120 graus. Quando você vai determinar a resultante aqui, ó, essa resultante é justamente igual a esse valor, ou igual a esse, que é tudo igual. Então, essa resultante é justamente igual a esse vetor aqui, ó, que é igual a esse. Portanto, essa resultante anula a de cá. Logo, o momento dipolar resultante é igual a zero e a molécula é, portanto, o quê? Apolar. Meu Jesus Cristo, papai do céu tem de misericórdia de mim. Mota, eu não sabia essa parada da física, não. É, lá na física, quando vocês estudam vetores, vocês viram isso aí. Que quando o ângulo entre dois vetores é um ângulo de 120 graus, tá?
A resultante é justamente o valor do vetor. Só que eu vou te dar um outro macete. Coloca aí hashtag OBS. Vou te dar um outro macete. Coloca aí hashtag OBS. Hashtag OBS. Gente, esse macetão, ó, esse é top. Vou ditar. Hashtag OBS. Coloca assim, ó. Deixa eu formular a frase. Coloca assim, ó. Quando uma molécula, coloca assim, ó. Quando o átomo central de uma molécula, quando o átomo central de uma molécula não possui sobra de elétrons, não possui sobra de elétrons, e seus ligantes são iguais. De novo, quando o átomo central de uma molécula não possui o quê? Ou não possuir, né? Sobra de elétrons, e seus ligantes não possuem sobra de elétrons, e seus ligantes são de mesmo elemento, ela será apolar. Ela será o quê? Apolar. Olha aqui. Olha para mim. O boro tem 3 elétrons na última camada. Da família 3A, tem 3 elétrons na última camada. Os 3 elétrons estão ligando. Tem elétron sobrando no boro? Não tem. E os ligantes dele são de mesmo elemento? São. Então essa molécula é o quê? Apolar. Olha esse cara aqui. SF6. SF6, galera. Enxofre. Fez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enxofre. Tem elétron sobrando nele? Tem elétron sobrando no enxofre? Tem não, professor, porque os 6 elétrons dele já se ligaram. Muito bem, não tem elétron sobrando. Os ligantes dele são de mesmo elemento? Os ligantes do enxofre são de mesmo elemento? São de mesmo elemento, professor. Então essa molécula vai ser o quê? Apolar. Gente, esse hashtag OBS é o bicho. Esse hashtag OBS regaça. Então aqui, ó, o momento dipolar resultante é 0. Logo, a molécula, ela é o quê? Apolar. Isso é lindo. Então, ó, como é que é a paradinha? Se o átomo central não possui sobra de elétrons e seus ligantes são de mesmo elemento, ele será o quê? Apolar. Quer ver aqui? Olha aqui. Oxigênio. O oxigênio, os ligantes do oxigênio são de mesmo elemento? São de mesmo elemento, mas sobrou elétron, sobrou. Então é polar. Ó o carbono. Sobrou elétron no carbono? Sobrou elétron? Não sobrou. E os ligantes são de mesmo elemento? São de mesmo elemento. Então ela é o quê? Apolar. Gente, ó, lindo, maravilhoso. Agora, vamos para a amônia. Qual é a geometria da amônia? A geometria da amônia, meus queridos, ela é trigonal piramidal, né? Ela forma uma espécie de quê? De piramidinha. Uma piramidinha aí, ó, uma piramidinha. Quem é mais eletronegativo? Nitrogênio ou hidrogênio? Nitrogênio. Então eu tenho uma força vetorial para cá, uma força vetorial para cá e uma força vetorial para cá. Lembrem que essa figura aí, galera, ela é espacial. Ou seja, esses vetores, eles não se anulam. Portanto, o momento dipolar resultante aqui, ó, não é 0. Logo, a molécula ela é polar. Vamos usar o macetão? Nitrogênio tem sobra de elétron? Tem sobra de elétron. Lembrem que o nitrogênio é da família 5A, tem 5 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5. Os ligantes são de mesmo elemento? Os ligantes do átomo central são de mesmo elemento? São, mas sobrou elétron. Polar.
Como é que foi o macetão que eu disse? Eu disse o seguinte: se o átomo central tiver ligantes iguais e não sobrar elétron, é apolar. É esse caso, é esse caso, é esse caso. Olha o caso do CH4. Olha o caso do CH4. Qual é a geometria do CH4? Tetraédrica espacial. Tetraédrica espacial. Olha só. Olhando assim planarmente, você não percebe, né? Mas, aí, meus queridos, você tem que fazer isso aqui, ó. Analisar, ficar analisando vetor nessas estruturas espaciais dá trabalho demais. Dá trabalho demais. Então você vai pensar sempre como? O átomo central tem elétron sobrando nele? Não. Os ligantes são de mesmo elemento? São. Então a molécula é o quê? Apolar. Então, ó, momento dipolar resultante é 0, molécula apolar. Tem outro detalhe aqui, ó. Tem outro detalhe. Isso aqui é o hidrocarboneto. O que é um hidrocarboneto? É uma molécula que só tem carbono e hidrogênio. Todo hidrocarboneto é apolar. Escreva isso aí. Outro hashtag OBS. Outro hashtag OBS. Outro hashtag OBS. O que eu disse? Todo hidrocarboneto é apolar. Todo hidrocarboneto é apolar. Dá um print aí quem quiser, porque ficou muito lindo esse negócio. Tá? Todo hidrocarboneto é apolar. Agora olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, quer ver? Quer ver? Olha isso aqui, ó. Ó, olha só. Vamos pegar aí como é que chama esse negócio? Os OBS que eu dei aí. Olha os OBS que eu dei. Eu falei o seguinte: se a molécula for constituída por átomos de mesmo elemento, ela é o quê? Apolar. Moléculas constituídas de átomos de mesmo elemento. Apolar. Quer ver? Hidrocarboneto. Apolar. Moléculas cujo átomo central não possui sobra de elétrons. E os ligantes, todos eles, são de mesmo elemento. Apolar. Então eu te pergunto aqui, ó. Eu te pergunto, olha aqui. Você tem esse cara aqui, ó. PN. Você tem os alótropos, P4 e PN, não é isso? Fósforo branco, fósforo vermelho. PN. PN é o que, professor? A PN é uma molécula que só tem fósforo. Essa bicha é o que? Polar ou apolar? Ela é o que? Apolar. Apolar. Só tem átomos de mesmo elemento. Átomos de mesmo elemento. Olha esse cara aqui, ó. Vamos pegar esse menino aqui, ó. Vou pegar quem? Vou pegar CHCl3. Olha aqui. CHCl3. Me diz. É o quê? Que olha só. Hidrogênio. Cloro. Olha lá. É o triclorometano. Também conhecido como clorofórmio. Tem elétron sobrando no átomo central? Não tem. Os ligantes todos são de mesmo elemento? São de mesmo não. Então essa bicha aqui é o quê? Polar. Ela é polar. Tá? Se você pega um bichão desse tamanho aqui, ó. C8H18. C8H18 é uma molécula que só tem carbono e hidrogênio, ou seja, é um hidrocarboneto. Todo hidrocarboneto é o quê? Apolar. Gente, esses OBS que eu passei para vocês aí é o TOD. É o que há de melhor, tá bom? Então, aproveitem esses hashtag OBS aí, esses macetões que eu passei para vocês, tá bom? Mas olha só, enfim, se eu tivesse que calcular o momento dipolar, tá? Se eu tivesse que determinar, beleza? A intensidade dele, seria assim, mas isso não vai cair para nós no Enem, nem nesses vestibulares aí, tá certo? Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma análise vetorial. Se o momento dipolar resultante, se os somatórios dos vetores for 0, molécula apolar. Se o somatório dos vetores for diferente de 0, molécula polar.
polar. E aí tem uma frase muito importante na química, que vocês vão lidar com ela por muitos e muitos anos da sua vida, que é dizer o seguinte: semelhante dissolve semelhante. Que? Semelhante dissolve semelhante. Substâncias polares dissolve substâncias polares. Substâncias apolares dissolvem substâncias apolares. Substâncias polares não dissolvem substâncias apolares. Porque semelhante dissolve semelhante. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Porque quem anda com são pessoas semelhantes. Então abram os olhos, cuidado com quem vocês andam, tá? Para não levar nomes indevidos, beleza? Beleza? Então é isso aí, galera, vamos, pimba, ficar por aqui. Dê uma revisada, matéria importantíssima. Isso aqui não despenca no Enem, ou melhor, isso não cai no Enem, não, isso despenca, tá bom? Então dê uma revisada, reveja, estuda, faça muitos exercícios, tá? E aí a gente vai para a próxima aula, onde falaremos sobre o quê? Ligações intermoleculares. Aquele abraço. Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.